Olá, queridos amigos e amigas! Estamos aqui encerrando mais uma semana de reflexões. Vamos encerrar a nossa semana com um coraçãozinho cheio de ensinos do Evangelho. É muito bom começarmos a nossa sexta-feira com um coração mais sereno, colhendo aí uma gota de esperança para a gente levar para o nosso dia. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. Roguemos para que Jesus nos ampare, nos fortaleça e nos inspire nesta sexta-feira que se inicia. Bom, hoje vou convidar a todos para irmos lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, refletir o item 9. A Era Nova. É interessante a gente ver aqui que a nossa passagem de hoje, ela quase que faz uma linha do tempo do progresso moral vivido aqui na Terra. Ela começa lá em Moisés. Lembremos que Moisés foi um grande profeta enviado por Deus em uma missão belíssima de abrir os caminhos para que fosse ali iniciado esse progresso moral aqui na Terra. Então, quando Moisés, lá no Monte Sinai, recebeu os mandamentos do nosso amado Pai, ele traz ali para aquele povo ensinos para que eles possam começar a semear o progresso moral dentro deles. Vamos compreender que o quadro daquela época de Moisés, que era tudo muito brutal. O nosso evangelho até fala que eram povos assim semi-selvagens, que não tinham quase nenhum desenvolvimento moral dentro de si. Então tudo era muito brutal, tudo era muito conseguido através da força física. Matar o próximo era algo tido como comum. Então Moisés traz esses ensinos do alto para poder implantar ali não só a unicidade de Deus, que Moisés traz isso, mas também para que eles possam ter consciência de uma conduta mais moral para seguirem. Vamos compreender aqui, como dissemos, como tudo era muito brutal, tudo ainda muito selvagem, muito ligado à matéria, muita força física. Como que Moisés iria falar sobre perdão, sobre amor ao próximo? Moisés não teria espaço para falar disso, ele tinha que começar aos poucos, porque pensemos, era tudo muito vingança, olho por olho, dente por dente. Moisés, se chegasse lá e falasse, não, você tem que perdoar o seu próximo, eles não iriam compreender. Então tinha que começar devagarzinho. Por isso que Moisés traz esses mandamentos para aquela época, para que começasse ali a implantar uma nova conduta moral. E também, como Moisés é um grande mestre, porque pensemos, um professor. Quando ele pega uma turma ali de alunos que é analfabeta, que ainda não aprendeu a ler, estão muito novinhos ainda, esse professor não vai pegar uma obra literária e dar para os alunos para que eles leiam. Eles mal sabem ler. Eles são analfabetos. Então, o professor, olha só como Moisés foi sábio. O professor, sendo sábio, ele vai primeiro ensinar os alunos a unir as palavrinhas, ensinar sobre as vogais, sobre as consoantes. Foi assim que Moisés fez. Vamos começar pelo básico, vamos começar pela base aqui para a gente ir preparando a terra e preparando o caminho para depois, conforme o progresso for se dando, vocês possam acolher mais ensinamentos. Foi quase que isso que Moisés falou lá naquela época. E depois de Moisés, a gente sabe da vinda do nosso amado Jesus, que vem irradiar a boa nova para nós. Aí Jesus vem nos ensinar sobre moral. Jesus vem falar sobre o amor, sobre o perdão ao próximo. Jesus vem realmente, através da sua conduta, dos seus ensinos, do seu exemplo, nos ensinar sobre o amor. Jesus vem irradiar sobre todos os campos sobre a lei do bem maior, para que nós possamos ali trabalhar no nosso íntimo, para que possamos alcançar o progresso espiritual que nós tanto esperamos. Só que também lá na época de Jesus faltava um progresso. Por exemplo, faltava o progresso da ciência, da inteligência, que a Terra ainda não tinha alcançado. Por isso que Jesus não conseguiu
ali naquele momento passar todas as verdades, porque certas coisas que talvez ele falaria, por não ter o progresso da ciência e até mesmo o progresso intelectual naquela época, as pessoas não iriam compreender. Então Jesus, muito sábio, pegou todos os ensinos e de forma tão simples trouxe para todos nós. Vejamos aí as parábolas que até hoje, após 2000 anos, continuam vivas de ensinos para todos nós. Então Jesus adaptou ali os ensinos para que possamos vivê-los, para que possamos realmente entendê-los e acolhê-los. E aí, depois da vinda do Cristo, ele não conseguiu passar todas as verdades naquele momento, porque faltava um progresso da ciência na Terra. Então, conforme a gente fosse caminhando, ele nos prometeu que chegaria o Consolador Prometido. E o que o Consolador Prometido traria aí novas explicações, retiraria muitas dúvidas e poderíamos compreender um pouquinho mais. Então, conforme a Terra foi caminhando, foi se dando o progresso da ciência, a gente também foi evoluindo em questões morais, veio o Consolador Prometido que Cristo tanto prometeu para cada um de nós, o Espiritismo, essa doutrina que vem somar a doutrina de Jesus, a doutrina de amor do Cristo. O Espiritismo vem retirar o véu de muitas dúvidas, muitas incompreensões e lançar à luz do conhecimento para nós de muitas verdades, de muitas explicações sobre a eternidade da vida, nos explicando muitas leis, como a lei de ação e reação, a lei da natureza, para que a gente possa compreender um pouquinho mais, nos explicando sobre a reencarnação. Vejamos aí, esse é um exemplo que a gente pode trazer. Lá na época do Cristo, ele falou sobre a reencarnação, mas ele falou sobre outras palavras que poderia ser melhor compreendida naquele contexto. Quando ele tem aquela conversa com Nicodemos, ele fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ali ele não tinha um aporte científico para explicar como isso se daria. Então, ele passou daquela forma o ensino. Mas aí, com a chegada do Consolador Prometido, o Espiritismo nos explica, através das leis, a lei da reencarnação que todos nós estamos sujeitos e precisamos para que possamos progredir. Esse é só um exemplo aqui para nós, para a gente ver que como que tudo vai se somando. O Evangelho traz uma frase muito linda, que é assim, ó: foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou, e o Espiritismo arrematará. Olha que interessante, que é um trabalho em conjunto para a gente ver aí, com vistas a alcançar realmente o progresso do nosso mundo, porque assim como a gente evolui, a gente espírito evolui, tudo na natureza também evolui. O nosso planeta também está dentro dessa lei, também está evoluindo. Então, como tudo vai progredindo, é necessário que de tempos em tempos tenha essa renovação, tenha essa transformação, a gente seja abençoado com novas verdades, com novos ensinos que vão se abrindo conforme a gente vai dando um passinho, igual o aluno na escola. Conforme vai passando de série, novos ensinos vão se abrindo para que ele possa acolher. E não é diferente com a Terra. A gente está vivenciando aí um momento de regeneração, caminhando para ser um mundo de regeneração. Estamos passando por esse momento de transformação, de renovação, e que traz para nós aí muitos ensinos morais, muitas coisas que às vezes os nossos olhinhos estavam fechados, nestes momentos começam a se abrir. A gente começa a voltar mais o nosso coração e a nossa alma para esse despertar realmente dessa consciência da eternidade do nosso espírito e da importância da gente valorizar a nossa reencarnação e a oportunidade que estamos tendo de vir aqui e progredir. Tudo faz parte da lei do progresso. O nosso planeta está evoluindo, nós estamos evoluindo, e se a gente lançar, às vezes a gente fica assim: nossa, mas será que as coisas estão melhorando? Mas eu vejo tanto mal ainda, será que as coisas estão progredindo? E aí uma gota de esperança que o Evangelho nos traz.
Olhamos lá para a época de Moisés e vamos caminhando aí junto com a história, os séculos e séculos, as guerras que tinham antes, onde tudo era, tinha as arenas ainda, tudo era muito sanguinário, tudo era muito brutal. E olha como mesmo que de pouco em pouco, de século em século, a gente vai observando mudanças positivas que a gente já vai alcançando neste progresso moral, que é o fim que todos nós temos de alcançar, nós todos estamos fadados para alcançar aí a perfeição. É isso que Deus deseja para todos nós. Então, quando a gente se questionar, será que as coisas estão melhorando? Será? Parece que o mal ainda é muito presente. Vamos lançar o olhar aí sobre a história, essa passagem nos fala disso, para a gente ver o quanto que esse trabalho é lindo em conjunto, que toda a espiritualidade faz, para que possamos realmente progredir e evoluir. Queridos amigos e amigas, estamos entrando nessa fase de regeneração, é uma fase muito importante, e que possamos renovar o nosso coração nas águas do Cristo, viver os ensinos de Jesus, revelar Jesus no nosso coração, para que a gente possa, da melhor forma possível, vivenciar essa nova era que vem aí. Fiquem em paz, que o amor de Jesus se faça presente no nosso coração, na nossa vida. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. A todos que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando, convido a leitura completa dessa passagem, uma passagem muito interessante que pontua muitos ali aspectos importantes para a gente poder sempre ter em mente aqui na nossa casinha mental. Fiquem em paz, que assim seja.